Olá, as pessoas, tudo bom? Então, estamos aqui de novo para a gente conversar um pouquinho sobre psicologia e direitos humanos, né? Hoje a gente vai falar das aulas de 9 a 12, né? E partindo já, não já direto para o nosso assunto, né? Mas retomando as cenas do capítulo anterior, na semana passada a gente conversou sobre o que são os direitos humanos, né? Então, um pouco da ideia dos princípios dos direitos humanos, o que fundamenta, a história do desenvolvimento como algo bastante antigo, né, e que chega até os nossos dias com algumas características importantes. Tá? A ideia principal que eu quis trabalhar foi a de que há uma proximidade entre direitos humanos e psicologia para muito além da ideia de que os direitos humanos são ali um referencial normativo, um referencial de conduta, um referencial ético para a psicologia, né? E sim uma ideia de que há uma ligação muito intrínseca entre alguns conceitos dos direitos humanos e do desenvolvimento da história da psicologia, mesmo antes dela se tornar uma ciência institucional, uma ciência independente lá no final do século XIX. Então, por isso a gente conversou um pouco sobre a relação entre os conceitos de direitos humanos e de pessoa, né? E como na história do pensamento ocidental, a gente teve esse desdobramento quase junto, né? A ideia de pessoa vai se desenvolvendo e junto com ela essa ideia dos direitos. Então, essa é uma tese defendida lá no livro do Fábio Conder Comparato, né? Que a gente usou como referencial para a aula anterior, né? E no final eu tentei mostrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 é o documento que inspira diversos estados no mundo todo, né, inclusive nosso Estado de Direito do Brasil, portanto a nossa Constituição está fundamentada nos direitos humanos e o Código de Ética da Psicologia, tanto na Constituição quanto nos direitos humanos. Então foi uma forma de a gente tentar unificar toda aquela discussão teórica, né, do Fábio Conter Comparato com uma primeira concepção de direitos humanos que a gente deve reforçar ainda hoje e como eu prometi e estou tentando cumprir, toda a aula nesse semestre a gente conseguir vincular isso com teorias psicológicas, com discursos psicológicos de uma forma geral, né? Então, partindo para o nosso tema de hoje, a gente vai falar de racionalismo, justnaturalismo e liberalismo. Não dá para fazer um tratado sobre isso, até porque eu não sou especialista, não entendo de cada um desses assuntos, mas vou dar aqui meus pitacos, minhas cacetadas, cometer os meus assassinatos filosóficos, para ajudar a gente a entender algumas ideias, né, ou pelo menos como eu venho tentando construir algumas delas. De uma forma bem didática, esse primeiro tempo, né, da nossa disciplina, antes de a gente entrar em teorias psicológicas mais diretamente, vai partir da ideia de uma sistematização, uma revisão da literatura sobre direitos humanos, né? Como eu falei, eu não sou um jurista, não sou especialista nesse assunto, mas venho organizando algumas ideias e claro que vocês podem trazer outras contribuições, outras formas de leitura dessa temática. Mas de forma bem didática eu separo isso em racionalismo, irracionalismo e teoria crítica, né? Talvez alguns grupos não gostem dessa terminologia, eu ainda não pensei numa melhor, mas isso é mais didático e eu vou usando alguns outros termos mais precisos quando a gente for trabalhando. Mas basicamente a ideia é entender que o racionalismo tenta fundamentar os direitos humanos na razão, o irracionalismo na verdade, os teóricos críticos chamam de racionalistas alguns filósofos, né? Mas a gente poderia chamá-los de críticos da razão e que muitas vezes abrem mão dela, né, filosoficamente por outras manifestações humanas que eles consideram mais interessantes e menos opressoras do que a razão, mas a ideia então seria a de crítica da razão como violência e, portanto, do direito como violência, né?
e a teoria crítica, que a gente vai se demorar um pouco mais, que mantém um certo racionalismo incorporando as críticas irracionalistas, né? Bem simplificadamente, nesse nosso esquema geral, deve funcionar assim. Então, para a gente poder construir, né, essa revisão da literatura com esses três grandes passos, o primeiro passo a gente tem que dar é falar sobre racionalismo, tá? E junto com o racionalismo, nessa ideia de pensar direitos humanos, né, e filosofia do direito, filosofia política, a gente vai trabalhar com os conceitos de justnaturalismo e liberalismo. Então eu vou falando deles já já, vamos mais direto ao assunto. Tá? Então a nossa aula de hoje vai ser dividida em três partes. A primeira delas são as etapas dos direitos humanos na modernidade, e aqui eu vou me inspirar no autor que eu passei o texto para vocês, então não vou me deter naquele texto, não vou ficar destrinchando o texto e nem ele vai dar todo o tom da nossa aula, né? Foi só um texto inspirador, que é o texto Presente e Futuro dos Direitos Humanos, do Norberto Bobbio, né, que está no livro A Era dos Direitos. Então, depois a gente entender um pouquinho dessas etapas, e aí a partir delas vocês entenderem por que a gente vai falar de justnaturalismo, né, a gente vai mais diretamente para os conceitos de racionalismo, justnaturalismo e liberalismo, né? Por quê? A gente precisa entender um pouquinho dessas etapas, né, para a gente perceber como é que os direitos humanos se desdobram na modernidade e como nesses períodos eles vão tendo certas teorias de base, né, e aqui eu estou usando essas ideias, né, de racionalismo, justnaturalismo e liberalismo, para que a gente possa entender como essa fundamentação racionalista dos direitos humanos, que eu considero também hegemônica e a principal até os dias de hoje, tem uma noção implícita ou explícita de natureza humana e, portanto, do que seria a psicologia ou de como funcionaria a psicologia, né? Daria para falar muita coisa sobre isso, né? Há muita coisa ainda que eu acho que precisa ser sistematizada, não encontrei ainda uma literatura que faça isso tão explicitamente, mas fica aqui como possibilidades de temas de ensaio, né, de bate-papo, de possíveis TCCs para quem se interessar, né, pela temática, ou estudos futuros aí, e quem se interessar a gente pode conversar sobre, porque eu tenho muitas ideias, mas pouco tempo para executá-las, né? Então, vamos lá. Para a gente entender essas etapas dos direitos humanos na modernidade, eu vou me basear um pouquinho no livro, na verdade, Era dos Direitos, né, mais de um texto, mas eu acho que esse texto, O Presente e Futuro dos Direitos Humanos, do Norberto Bobbio, né, que é um filósofo italiano do direito, mais liberal, né, num posicionamento político aí. Botei a foto dele para vocês não ficarem enjoados de ver só a minha cara, aí vão ter outras carinhas, né? Eu espero ter escolhido pessoas mais feias do que eu para vocês me acharem bonitinho. Então, o presente e o futuro dos direitos humanos, aí segundo o Norberto Bobbio, né, que nasceu em 1909 e 2004. Bom, vamos lá. Para a gente poder falar dessas etapas, o texto começa com algumas ideias interessantes, né? Primeiro, ele diferencia a garantia de fundamento. E eu acho essa discussão interessante para a gente entender onde é que ele quer chegar e por que ele também entraria, tal como Comparato, pelo menos na minha interpretação, como grandes racionalistas aí. Bom, qual é a ideia? Para ele, o fundamento dos direitos humanos é uma questão muito mais filosófica, né? E que tem um problema sério, que é o de ela ficava esperando por uma afirmação documental, e a gente vai ver isso na classificação que ele faz dessas etapas dos direitos humanos. E uma vez que a resolução, uma vez que a Declaração de 1948 resolve esse impasse, né, ou seja, não temos mais que ficar discutindo o fundamento, a gente pode continuar discutindo, né, fazendo filosofia, diria o Bob,
mas ela já virou um direito positivo, ela está lá, está escrita, ela está valendo para diversas nações, então o que importa agora é garantir esses direitos. Né? A argumentação dele é muito boa, vocês devem ter acompanhado aí no texto, mas de qualquer forma ele vai dizer, olha, a gente passou por 3 grandes modos de fundamentar esses valores, né, ou de fundamentar os direitos humanos. O primeiro deles foi uma ideia de natureza humana, para dizer que a nossa natureza é uma natureza que implica em alguns direitos. Né? Nós temos direitos naturais, por isso o justnaturalismo. Né? O ius de direito, né? E natural. Então, que direitos naturais nós temos? São perguntas difíceis, mas que, num determinado momento histórico, muitos filósofos se debruçaram sobre essa ideia, sobre essa tentativa de fundamentação, e fundaram aí uma ideia do que seriam os direitos naturais e, junto com ela, uma ideia de natureza humana. Essa ideia de natureza humana que eles construíram, para a gente vai ser muito importante, porque não por acaso são ideias de natureza humana que nós herdamos nas teorias psicológicas sem saber muito bem de onde vem. E quando a gente vai estudando um pouquinho mais de filosofia do direito, um pouquinho de economia, a gente vai vendo que algumas das teorias clássicas do direito e da economia criaram algumas hipóteses psicológicas e os psicólogos depois assumiram essas hipóteses como verdades ou como princípios teóricos sobre os quais eles construíram suas teorias, e é o que eu vou tentar demonstrar no terceiro momento da aula. Né? E para mim vai ser o mais interessante, mas também o mais difícil, porque eu conheço pouca literatura sobre isso, eu extraio isso de outros textos e vou tentar montar aqui um mosaico, né, com algumas ideias que me ocorreram. Então deve ser um momento curto, mas bastante divertido para a gente, polêmico também, eu precisaria de mais tempo para fundamentar isso, mas eu acho que vale a pena a gente jogar algumas dessas ideias para a gente conversar juntos. Tá? Então, esse seria um modo de fundamentar os valores, né? O justnaturalismo é um posicionamento filosófico. Depois a gente teria um modo de verdade evidente por si mesma. Né? Isso pode soar estranho, mas não são poucas as vezes que a gente vê textos em outras áreas, na educação principalmente, eu tive que ler um bocado de coisas sobre inclusão, né, sobre o direito das pessoas com deficiência, o direito de toda e qualquer pessoa de estar na educação regular perto de sua casa, né, e coisas assim, falando que tem coisas que são evidentes por si mesmas. Né? Então, esse direito é evidente, ou os direitos humanos têm uma racionalidade irresistível, mas sem demonstração. O Bobbio não considera muito interessante essa forma de fundamentação porque nega a racionalidade, ele é um racionalista. Né? E a terceira, que é a que ele defende no texto, é a prova de consenso. Né? Para ele, prova de consenso é quando você tem muitas pessoas, um universo de pessoas, né, acolhendo subjetivamente esses direitos ou certos valores. Né? E para ele, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que demonstra, né, é uma prova cabal desse consenso, né, internacional em um grande número de assinaturas nas nações mundiais. Aí. O texto é de 1970, né, então de lá para cá algumas coisas mudaram, mas eu acho que nesse sentido foi se afirmando aquilo que o Bobbio tinha pensado, pelo menos o caminho com o qual ele foi pensando. Mas para a gente o que interessa aqui é perceber que dessas fundamentações ele escolhe a prova de consenso, mas aqui a gente vai trabalhar principalmente com essa primeira, né? A da natureza humana via justnaturalismo. Bom, e aí então ele fala dessas etapas dos direitos humanos na modernidade. Tá? Como é que esses direitos se desenvolveram? A primeira etapa seria a de que os direitos humanos foram descritos, defendidos nas obras dos filósofos justnaturalistas. Então, de novo, o desenvolvimento dos direitos humanos na modernidade está diretamente vinculado a certas teorias sobre a natureza humana, certas teorias sobre como nós funcionamos e, portanto,
como a partir desse nosso funcionamento funciona a sociedade, né? Então está tudo mais ou menos interligado ali. E essa primeira parte, né, em algum momento do texto, ele vai dizer que seria algo como um universalismo sem concretude, né, um universalismo abstrato. Então é uma ideia de tentar pensar como esses direitos se dão, mas sem uma efetivação. Até porque a gente está falando do século XVII, que é um século no qual as instituições da nobreza e da igreja são muito fortes, né? E vai surgindo a burguesia. Esses filósofos claramente são membros da burguesia, né? E estão ali tentando pensar como é que o mundo poderia ser diferente a partir de princípios racionais, né? Então, eu devo ter falado isso na aula anterior, mas acho bom retomar essa ideia. Essa ideia do justnaturalismo, né, ou do direito natural, vem se opor à ideia de direito divino, com uma justificação puramente religiosa baseada nas divindades ou na divindade, né, pensando aí no Deus único do cristianismo. Então, esse é um período conturbado, um período de revoluções burguesas, né, a Revolução Inglesa no século XVII, as revoluções ou a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa no século XVIII, que são todas elas baseadas nos ideais justnaturalistas. Tá? Então, essa seria uma primeira etapa. Né? Com essas lutas e com essa possibilidade de transformar esses princípios em lei, ou transformar esses princípios numa carta de direitos que vai estar na base das constituições dos países a partir do final do século XVIII, é o que o Bobbio chama da segunda etapa, que é a positivação. Então, isso é muito interessante porque a gente estava falando, né, sobre direito natural e direito positivo na aula anterior, e agora a gente está vendo ele mostrando como historicamente os direitos naturais tornaram-se direitos positivos. Qual é o problema aqui? Dessa vez, problema não, né? Uma característica. Dessa vez a gente tem a concretude desses direitos, mas não a universalização. Por quê? A gente tem nessa entrada do século XIX, né, nos desenvolvimentos do século XIX para o XX, a presença dos direitos humanos nas constituições, mas cada estado cuidando, né, ou buscando construir esses direitos nacionalmente. Isso significa que a gente tem uma concretude, mas não uma universalização, né? Bom, e aí ele vai dizer que a gente tem uma terceira etapa, né? Essa terceira etapa, que é universal e positiva, é a da universalização na metade do século XX para os dias de hoje. Então a gente está vivendo esse processo. Por que há essa universalização? Principalmente por conta das catástrofes que envolveram a Segunda Grande Guerra, né? E com os crimes ou os desrespeitos aos direitos das pessoas, o desrespeito ao reconhecimento dos direitos das pessoas, né? Internacionalmente, né, com as invasões nazistas, fascistas e com essas intervenções ou crimes em estados diferentes, criou-se um problema jurídico muito grande no mundo todo, que era o de como julgar crimes internacionais, sendo que essa era uma função de cada estado a partir de suas próprias leis, né? Então, a Liga das Nações se torna a Organização das Nações Unidas, a gente vai ter alguns julgamentos internacionais que vão criando uma cultura de universalização, e como vocês sabem, a guerra acaba em 1945, pouco tempo depois a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que muitos autores interpretam como uma reação ao nazismo e ao fascismo, né? E eu, em algum momento, eu me lembro, acho que eu escrevo isso na minha tese, usando o conceito do bom velhinho, né, de Freud, falo que não é exatamente
uma reação, mas uma formação reativa, né? Ou seja, é um jeito de falar sobre algo para fazer o oposto, né? Então, é uma defesa dos direitos humanos para poder desrespeitá-los, né? Que eu acho que é um sintoma que a gente vive. O exemplo que eu dava na época, acho que ainda vale, é o de que uma das nações que mais falam sobre direitos humanos, intervém internacionalmente é, com o discurso dos direitos humanos, são os Estados Unidos da América, que estão também, talvez, na primeira posição do país que mais desrespeita os direitos humanos, né? Então, acho que essa ideia de formação reativa é bacana. Hoje eu teria algumas outras interpretações que a gente vai conversar durante a disciplina, mas essa ideia me parece razoável também, né? Bom, então, tá, faltou eu falar, vou voltar aqui um pouquinho e para encerrar essa primeira parte do vídeo, né? Falar que esta terceira etapa, que é universal e positiva, acho que eu também falei isso na aula anterior, é uma etapa que demonstra a abertura dos direitos humanos, né? Ela não tenta fechar. O Bob faz isso bem nesse texto que eu passei para vocês, em que ele vai tentando mostrar que não dá para fechar, né? Que nós estamos falando de um começo dos direitos humanos, na verdade, como universais, e que isso vai trazendo novos documentos, novas possibilidades, muito parecido com o que a gente conversou no texto do Comparato, né? Mas ele traz algo que é interessante, que ao mesmo tempo em que os direitos humanos se universalizam nessa terceira etapa, abre-se um movimento de especificação, né? Porque as exceções começam a aparecer e as lutas sociais por conta dos direitos humanos também vão ganhando expressão importante. Então ele menciona aí no texto algumas ideias bacanas, como os direitos da criança, os direitos das mulheres, os direitos das pessoas negras. Então, a gente tem hoje discussões muito fortes de gênero, as questões indígenas, né, e quilombolas. Então, muitos temas vão surgindo como especificações neste período de universalização e positivação dos direitos humanos, né? Eu acho que com isso eu consigo dar esse destaque que eu queria, tá? Para a gente entender essas três etapas. Então a gente viu lá um bocado de teorização, né, sobre como direitos humanos e pessoa vão se construindo de uma forma ampla, né? Esse foi meu objetivo da aula anterior com o texto do Comparato. E nesta eu queria trazer para vocês principalmente essa ideia. Ainda que o grande problema que o Bob apresenta seja a garantia dos direitos humanos, né, e a gente vai falar disso também mais adiante, na ideia de fundamentação é muito importante a gente entender que existem essas três etapas, mas que lá no princípio e que vai manter o discurso, inclusive até a etapa 3, inclusive na própria declaração, que eu pedi para vocês lerem, espero que vocês tenham lido e prestado atenção naquele trechinho do preâmbulo sobre o reconhecimento, né? A gente vai ter muitas, mas muitas ideias dos naturalistas. E essas ideias dos naturalistas crescem com ideias sobre a natureza humana e sobre a psicologia, tá bom? Então, essa acho que é a grande contribuição desse primeiro vídeo. Essas três etapas, e a gente entender como a primeira etapa é extremamente importante para entender como ela vai estar na base da construção de muitas ideias psicológicas. Tá? Então, no próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre racionalismo, justnaturalismo e liberalismo.